Então, pessoal, eu tenho que gravar só um minutinho, já estou gravando, mas sem compartilhar a tela, esqueci. Pronto. Pessoal, então, continuando na aula de hoje, vamos resolver mais alguns problemas. Agora, no caso, daqui para frente, envolvendo espalhamento e radiação na presença de esferas e cones. São os últimos problemas que a gente vai resolver aqui no curso. E um dos problemas, se tudo correr bem, a gente vai resolver na aula de hoje, é o do espalhamento de uma onda plana para uma esfera condutora elétrica perfeita. E aí nós vamos fazer de uma maneira, vamos resolver o problema de uma maneira muito parecida com o que a gente fez quando foi o cilindro. Quando foi o cilindro, primeiro a gente aprendeu a como representar uma onda plana utilizando as ondas, né? Somatório de funções cilíndricas. Por quê? Porque o problema foi resolvido utilizando superposição. A gente assumiu que o campo total era dado pela soma do campo incidente, naquele caso a onda plana, pelo campo espalhado. E esse campo total tem que satisfazer as condições de contorno. Na superfície do condutor elétrico perfeito, as componentes tangenciais do campo elétrico nulas. Ora, mas para isso eu preciso saber como o campo incidente se comporta, porque o campo espalhado tem que se comportar de uma maneira parecida em relação às coordenadas que definem onde o observador está sobre a superfície, porque como é que um vai cancelar o outro se eles não se comportam da mesma maneira? Então, o mesmo vai ser feito aqui. Só que como o espalhador vai ser uma esfera, a gente não vai poder usar expansão em ondas cilíndricas, vamos ser obrigados a usar expansão em onda esférica, e antes disso, então, a gente precisa saber como a gente vai representar, por exemplo, uma onda plana como um somatório de ondas, modos esféricos. Só que aí a gente vai aproveitar sempre seguindo o Harrington e vamos mostrar expansões não só para a onda plana, mas para outras chamadas fontes, né, mais básicas. Então a gente vai ver só algumas, além da onda plana, como exercício, né? Então, a primeira de todas, vamos falar sobre a função de Green do espaço livre. Isso a gente já viu trocentas vezes, vamos ver de novo. Lembrando que aqui a função de Green é a tridimensional, não é aquela bidimensional dada com auxílio da função de Hankel. Aqui vai ser também dado com auxílio da função de Hankel, mas não é a bidimensional, aqui é a tridimensional. Então a gente viu lá atrás que a função de Hankel esférica é para aqui não é a notação do Shelkunoff. Aqui é a função de Hankel esférica, segundo espécie, ordem zero, ela é igual a isso daqui, ó. Ele é simples. E E elevado a menos JKR sobre R é o fator de onda esférica. Então, através dessa identidade, se um dia for necessário, você pode representar a sua função de Green do espaço livre como sendo uma função de Bessel, de Hankel, melhor dizendo, esférica. Essa é uma maneira de representar a função de Green utilizando a função de Hankel. O que você ganha com isso? Em princípio, nada, mas é uma informação interessante. A gente vai guardar essa informação. Um dia, se vocês precisarem, vocês têm isso daí. A outra expansão, agora sim, vai ter interesse para nós no final da aula de hoje, é representar uma onda plana. No caso daqui, vamos simplificar. Essa onda plana não vai propagar com uma orientação, uma direção arbitrária. Ela vai propagar na direção mais ou menos Z. Então, dada a direção de propagação da onda, você define aquela direção como sendo a direção Z, por exemplo. A gente não vai fazer aqui por uma orientação, uma direção de propagação arbitrária, tá?
No caso da esfera, isso não tem problema, porque por causa da simetria esférica, você pode escolher o eixo Z apontando na direção que você quiser. Se fosse um cone, aí isso ia restringir bastante, né? Para um cone, seria talvez mais interessante a gente saber representar de uma maneira arbitrária essa propagação da onda plana. Mas, de qualquer maneira, aqui para nós, a gente não está interessado nessa representação arbitrária. Então, dependendo da direção de propagação da onda plana, em coordenadas cartesianas, se ela está propagando na direção mais ou menos z, então nós temos aqui a exponencial complexa. A gente já viu tantas vezes aqui, com o sinal de menos é propagação na direção z positiva, com o sinal de mais na direção z negativa. E, no caso aqui, nós queremos usar coordenadas esféricas. Então, já me antecipei, já troquei a coordenada z pela representação esférica r cosseno θ. E mais, nós sabemos que a onda plana é solução da equação de Helmholtz. Olha, se ela é a solução da equação de Helmholtz, ela pode ser representada por uma solução de modos esféricos, como também pode ser representada por uma expansão de modos cilíndricos, como a gente fez lá atrás, quando a gente estudou o espalhamento de um cilindro por uma onda plana, ou vice-versa, onda plana por um cilindro. Então, como isso aqui é a solução da equação de Helmholtz, eu sei que eu posso representar isso desta forma. Por que escolhemos desse jeito? Primeiro, como a propagação foi propositalmente escolhida para ser na direção mais ou menos z, e como z é igual a r cosseno θ, então eu sei que essa solução em particular não varia com ângulo φ. Não varia com ângulo φ. Eu sei que o m, o mi, né, o mi inteiro é igual a zero. M igual a zero. Não tem variação com ângulo φ. Por isso que na hora de aparecer aqui na ordem da função associada de Legendre, como é igual a zero, a convenção é sai fora. Você não põe zero aqui em cima, desse jeito aqui. Por que eu só posso usar a função associada de Legendre de primeiro tipo? Porque aqui, essa onda plana propagando no espaço, tanto o eixo z positivo, ou seja, θ igual a zero, como o eixo z negativo, θ igual a π, fazem parte. Então, não apenas eu não posso usar a função associada de Legendre de segundo tipo, aquela da letra Q, como o ni, o grau dessa função, é inteiro. Então, nessa situação particular, o ni inteiro vai ser trocado por n, e como m é igual a zero, ele não aparece aqui. Ou seja, nessa situação particular, nós temos aqui o polinômio de Legendre. Esses aqui são os polinômios de Legendre, com o n variando de zero até infinito. Que assim eu cubro todas as possibilidades. N negativo não é necessário, porque o polinômio de Legendre com n negativo nada mais é do que uma combinação ou um arranjo daquele com n positivo. Então eles não entram aqui. Só desde o n igual a zero, que é uma constante, até o infinito. Se por acaso um desses termos não for necessário, quando você resolver o problema, a amplitude A correspondente vai dar zero para ele. Quando você não souber, você põe todos aqui, ó, de zero até infinito. E, finalmente, a variação com a coordenada R, com a distância R. Por que eu estou usando aqui a Bessel esférica? Por que eu não estou usando aqui a notação do Shelkunoff? Porque tem que ser solução da equação de Helmholtz, né? E multiplicado por R é o potencial escalar. Isso. Aqui a gente não está, pelo menos por enquanto, tratando dos potenciais vetores. Essa letra A aqui, ó,
é simplesmente uma amplitude. Até por ter usado outra letra, né? Mas enfim. Então isso aqui, ó, essa onda plana é a equação de é a solução da equação de Helmholtz. Então o que entra aqui, ó, é a solução da equação de Helmholtz. Por isso que aparece aqui a Bessel esférica. Ou seja, a gente não está multiplicando pelo argumento. E, consequentemente, não precisamos usar a notação do Shelkunoff. Além disso, como a onda plana, né, propaga em todo o espaço, a origem faz parte do seu problema, e aí você não pode usar nem Neumann, nem Hankel. Então aqui a única possibilidade é essa função de Bessel esférica, onde a ordem dela, inteira, pelos motivos já explicados. Então esta é a expansão da onda plana, utilizando essas funções esféricas. O que a gente vai fazer agora é achar as amplitudes AN dessa expansão, e depois esse resultado vai ser usado mais tarde para estudar o espalhamento de uma onda plana por uma esfera condutora elétrica perfeita. Até o momento, alguma pergunta? Bom, o que a gente vai fazer agora é utilizar as propriedades de ortogonalidade dos polinômios das funções associadas de Legendre, em particular do polinômio de Legendre. A gente mostrou muito rapidamente, mas a gente mostrou que essas funções são ortogonais entre si. Elas têm lá uma regra, uma fórmula de ortogonalidade. A gente vai integrar dos dois lados por um polinômio de grau diferente. Como o argumento é cosseno θ, a gente vai multiplicar isso por seno θ, integrar de 0 a π, que é o domínio do θ no nosso problema, de 0 a π. E isso vai ser feito dos dois lados da equação. A integral que sai desse lado é uma integral conhecida, quer dizer, conhecida, né? Você encontra em livros, tabelas, tem um resultado analítico, enquanto que do outro lado as integrais, elas só vão, as integrais estão todas nulas, exceto quando o n for igual ao n', por exemplo. Eu não sei que letra que eu estou usando, mas espero não ter escolhido m, que seria a escolha natural, para não confundir o m com n, mas enfim. Então, para determinarmos os coeficientes, vamos aplicar a propriedade de ortogonalidade. Então, essas propriedades, né, a gente não está provando nenhuma delas. Isso vocês vão guardar no formulário de vocês. É possível que na prova, por exemplo, vocês precisem dessa relação. Então, não estamos mostrando porquê e como. Simplesmente Pn vezes Pn' multiplicados por seno de θ, integrando em θ de 0 até π. Se o n e o n' forem diferentes, dá 0. Se o n e o n' forem iguais, dá 2 dividido por 2n mais 1. Ou seja, quando você integrar, depois de ter multiplicado por isso, quando você integrar nesse somatório de 0 a π, de todos os termos do somatório, só um deles vai sobrar, que é aquele onde o n e o n' são iguais. Ou seja, você vai tirar para fora a sua amplitude a n'. Aí depois é só trocar o n' por n no final, então você vai ter a expressão do AN em função da ordem n e dos demais parâmetros. Se tudo correr bem, a integral do lado esquerdo tem solução analítica. Se por acaso ela não tiver solução analítica, significa que para você achar na prática tais coeficientes, você vai ter que resolver uma integral numérica. De qualquer maneira, no computador, isso não deveria ser um problema. Antes de prosseguir, alguma pergunta? Professor, e a Oi. dependência em R? Como assim? Porque, por exemplo, a gente está integrando em θ, né? Uhum.
Beleza. A gente integrou em θ o lado ali do somatório, né? Só que a função de Bessel J ali continua existindo, né? Sim, mas ela vai para fora da integral. Ela Ok. não tem de θ? Tá, mas aí o coeficiente AN vai ficar dependendo do meu ponto R? Não, não vai. Vai explicar mais pra frente? Exatamente. Ah, então beleza. É a próxima equação. Tá, Beleza? beleza, beleza. Tranquilo? Então vamos lá. Tranquilo. Vamos prosseguir. Então, o que eu fiz? Multipliquei dos dois lados da equação por Pn', seno θ, que é o peso aqui nessa propriedade, e integro de 0 a π, dos dois lados, ó, dos dois lados da equação. Aqui, ó, assumindo que é somatório, converge, depois eu vou trocar, passar a integral para dentro do somatório. Ou seja, ao invés de somar tudo e integrar no final, eu vou integrar termo a termo e vou somando. Aí, nesse caso, tanto a n quanto o jn vão ser constantes para a integral, eles vão para o lado de fora da integral, não do somatório. Só que, por incrível que pareça, esta equação aqui, ó, esta integral aqui, tem solução fechada em termos de funções especiais. Não mostrei ainda. Então, a primeira coisa que eu fiz foi passar a integral para dentro do somatório. E repara, agora esse termo entre colchetes está dentro do somatório, tá? E aí, de todos os termos, só aquele onde o n é igual a n' vai ficar. Todos os demais são nulos. Então, aqui vai ter uma expressão para o AN. E aqui você vai torcer para que essa integral tenha solução. Então, ó, daqui sobra apenas esse termo. Enquanto que essa integral, ó, agora sim, sem prova, dá para mostrar que ela é igual a isso. E aí, olha só, essa função de Bessel esférica vai cortar com essa função de Bessel esférica. No final, você tem uma expressão simples para sua amplitude, onde o sinal de mais é para propagação na direção menos z, aqui em cima, e o sinal de menos é quando a onda estiver propagando na direção z positiva. E aí fechou a determinação da expansão da onda plana propagando na direção z em termos desses harmônicos esféricos. Alguma pergunta? Beleza? Então, felizmente, ó, apareceu a função de Bessel esférica e acabou cortando, cancelando com essa daqui. Não que tivesse que acontecer isso, mas a gente sabia que, como são soluções da equação de Helmholtz, no final alguma coisa teria que acontecer e acabou acontecendo. Então, esse resultado. Oi? E esse mais ou menos aí dentro? Depende da propagação, ó. Vem daqui, ó. Entendi. Depende do sentido da propagação. Ele veio daqui, ó. São dois sinais diferentes. Nós vamos, mais tarde, usar o sinal de baixo, que a gente vai assumir a onda propagando na direção z antes de incidir na esfera. Outro exemplo, esse aqui não é tão prático aqui para nós, mas enfim, estava no Harrington, mantive só como exemplo, tá? É exatamente a mesma coisa. A gente quer expandir uma onda cilíndrica, no caso aqui, ó, é uma solução dada pela função de Bessel, essa é a função de Bessel que a gente conhece lá das coordenadas cilíndricas de ordem zero, tá? E aqui, ó, lá era nos problemas bidimensionais, o K índice ρ é o próprio K, porque se não houver variação com Z, Kz igual a zero.
Então, eram aquelas equações, aquelas soluções, perdão, bidimensionais com argumento K vezes ρ. E no caso, eu quero expandir isso, por algum motivo, quero expandir isso num somatório de funções modos esféricos. Então, a primeira coisa que a gente fez aqui foi trocar o ρ por R seno θ. E aí a gente observa que essa solução não depende da coordenada φ. Então, mais uma vez aqui, o m vai ser igual a zero. Mais uma vez, vamos ter os polinômios de Legendre. Outra coisa, a gente já estudou isso no capítulo 5 do Harrington. Isso daqui é a solução da equação de Helmholtz. Então, nós vamos expandir isso aí da mesma maneira como fizemos com a onda plana. Igualzinho. A única diferença é os coeficientes, eles vão ser diferentes. Então, tá lá a nossa expansão. Aqui, ao invés de chamar de A, eu chamei de B. Ó. Mas todo o resto tem essa variação exatamente pelos mesmos motivos discutidos anteriormente. Alguma pergunta? Então, aqui, mais uma vez, vamos multiplicar dos dois lados pelo Pn' vezes seno de θ e integrar de 0 a π. E a integral que vai sair desse lado, ela é um pouco mais chata, mas continua tendo solução. E no final a gente acha as amplitudes B. Então, nessa linha, multipliquei dos dois lados da igualdade por Pn' vezes seno de θ, Pn' vezes seno de θ, e estamos integrando de 0 a π. Depois a gente muda, né? Passo a integral para dentro do somatório. E no final de todos os termos do somatório, apenas um deles sobra, que é aquele onde o n for igual ao n'. De novo, mesma coisa. Ó. E no final, você tem ali uma expressão para o seu Bn. Pois no final é só trocar o n' por n de novo. Você tem a expressão do Bn. E vai depender agora do que aparecer aqui desse lado. Se por acaso isso aqui não for possível resolver analiticamente, você vai ter que resolver numericamente. Neste caso, por incrível que pareça, isso tem uma solução analítica, mas não é tão simples quanto a do problema anterior. Sem prova, sem nenhum tipo de prova, a gente consegue mostrar que isso daqui é uma função par, de maneira que quando o grau do polinômio é ímpar, isso aqui dá zero. Quando o grau do polinômio de Legendre for par, não dá zero desse negócio horroroso aqui, ó. E repara, mais uma vez, a função de Bessel esférica aparece e vai cortar com isso aqui no final. Só que, neste presente caso, os Bn', quando o n' forem ímpares, eles vão ser nulos. Você só precisa dos termos pares no teu somatório. E aí fizemos um truque. A gente pegou o n' e multiplicou por 2. Como eu só preciso dos termos pares, eu mudo o índice e chamo n' de 2n. E jogo de novo aqui, faço as substituições, de maneira que no final meu somatório volta a ter todos os termos. Mas o que antes era n', agora é 2n. O que antes era n', agora é 2n. E com esse truque eu não preciso ficar pulando o termo no somatório, né? Repara que ó, o que era n', agora é 2n. E aqui está a representação dessa onda cilíndrica em modos esféricos. Fatorial vocês conhecem, né? Alguma pergunta?
Nenhuma pergunta? Então, vamos prosseguir. Antes de resolver o espalhamento da onda plana, tem um outro problema, que é o teorema da adição em coordenadas esféricas. Não sei se vocês vão lembrar, mas quando nós estudamos os problemas bidimensionais em coordenadas cilíndricas, tinha lá a função de Green bidimensional, que tinha a ver com a função de Hankel de ordem zero. E a gente mostrou que a gente pode pegar aquela função e expandir em modos cilíndricos. Aqui é algo parecido que vamos fazer. Nós acabamos de ver no início da aula de hoje que a gente pode representar a função de Green tridimensional com a ajuda da função de Hankel esférica, de ordem zero. Então, o que a gente vai fazer agora é representar isso daqui, ou seja, representar isso daqui não por esse termo, mas por um somatório. Aonde que isso teria serventia? Em que tipo de situação? Alguém pode dar uma ideia? Por que representar por um somatório se eu posso representar por uma função aparentemente simples como essa daqui? Por que trocar isto por um somatório? Eu vou mostrar a equação, o resultado final, tá? Olha o que temos aqui, ó, módulo de R menos R'. Tá? E outra coisa, a gente vai resolver para o problema sem variação em φ. Se a gente for resolver o problema mais geral, as contas ficam muito grandes. Já tem livro, artigos que falam sobre isso, tá? Então eu vou fazer um caso particular aqui. Não é o caso mais geral. Mas no final, nós vamos ter um resultado. Depois eu mostro os detalhes. Cadê o bichinho? Voltando para trás. Bom, eu acho que está aqui. Ó. No final, nós vamos obter algo como isso daqui, só que com os coeficientes determinados. Aqui está o coeficiente. Então, a pergunta é, por que trocar uma função aparentemente mais simples por esse somatório horroroso aqui? Ó? O que a gente ganha com isso daqui, com essa expansão? Função de Green, função de Green... Oi. A separação entre a dependência da variável θ e da variável r? Exatamente, exatamente, tá? Embora, vou repetir, isso daqui não é geral. Isso aqui é um resultado particular, porque isso aqui só vai valer para o dipolo sobre o eixo Z. Tá? Então, ele não é geral. Não vai ter variação com ângulo φ. Mas exatamente essa ideia. Repara, você consegue separar a variação em θ da variação em R. Coisa que aqui dentro está tudo junto e misturado. E onde é que tem, aonde é que aparece talvez apareça a vantagem de fazer essa separação? Em que situação? Função de Green aqui no nosso curso apareceu aonde? Em que situações aparece a tal da função de Green? Problemas de radiação. Exatamente. E problemas de radiação envolvem o quê? Integrar uma corrente, né, convoluída com a função de Green para achar campo espalhado ou o potencial vetor espalhado daquele problema, tá? Então, dependendo da distribuição de corrente que você tenha, dependendo do comportamento da corrente, às vezes uma expansão como essa permite que você resolva analiticamente uma das integrais. Aí não sei se vai ser a integral em θ ou a integral em R. Vai depender do tipo de geometria que você tem. Ou seja, você vai trocar uma integral por um somatório. Aí você fala assim, puxa vida, e tem vantagem nisso? Depende. Às vezes sim, às vezes não.
Porque se o somatório convergir, e convergir com poucos termos, repara, você tem um algoritmo mais robusto. Em que sentido? Como é que você sabe que vocês estão resolvendo agora problema de integração das fontes, do espalhamento do cilindro? Volta e meia alguém me manda um gráfico. Professor, está funcionando ou não? O que você acha? Como é que você saberia dizer se o negócio está funcionando ou não? Como é que você sabe que usou a quantidade correta de termos na integral? Como é que você sabe que não está nem usando menos e nem exagerando? É porque exagero também é ruim, perde tempo. Como é que você sabe? Não sabe. A gente sabe, põe mais um pouquinho, põe mais um pouquinho, põe mais um pouquinho até convergir. Mas repara, com exceção de alguns métodos de integração, colocar mais um pouquinho significa ter que fazer a integral toda de novo. Toda de novo. Você não consegue aproveitar, dependendo da rotina de integração. Tem umas mais inteligentes. Mas dependendo da rotina de integração que você está usando, você não consegue salvar os resultados anteriores. Você tem que integrar tudo de novo. Com o somatório, em princípio, não. Você põe mais um termo, mais um termo, mais um termo, até convergir. Você não perde os resultados anteriores. Então, às vezes é mais interessante usar uma expansão como essa. Em particular, quando isto daqui aparece dentro de uma integral. Às vezes sim, às vezes não. Mas, de qualquer maneira, está aqui o resultado que a gente quer mostrar. Vou voltar para trás. Alguma pergunta? Então, o nosso objetivo é... nos livros de matemática, essa expansão que a gente vai mostrar recebe o nome de teorema da adição. Tá? Então, nós vamos resolver esse problema usando conceitos de eletromagnetismo, mas o resultado final ele poderia ser obtido de outra maneira, geralmente mais obscura, em livros de matemática, e o resultado recebe esse nome, teorema da adição. Só que, neste caso daqui, para facilitar, porque senão é conta para caramba, a gente vai assumir que esse dipolo vai estar sobre o eixo Z, de tal maneira que, fora a orientação, que vai ser eliminada, o que sobra, que é a função de Green, né? Tirando fora a corrente, o que sobra não depende de φ. E isso vai simplificar muito. Ao invés de dois somatórios, vai ficar só um somatório. Senão a gente teria que fazer para os dois somatórios, aplicar a ortogonalidade em φ nos senos e cossenos, e depois aplicar a ortogonalidade de novo nas funções associadas de Legendre. Dá para fazer, não tem mistério nenhum, só que as contas ficam, as equações ficam desse tamanho. Aqui a gente vai fazer um caso particular só para passar a ideia para vocês. Vocês encontram isso em outros livros com as fórmulas mais completas, tá? Aqui a gente vai assumir que o dipolo vai estar sobre o eixo Z, ou seja, θ' igual a zero. Consequentemente, não vai haver variação em φ na parte escalar, não no vetor. A orientação aqui pode ser arbitrária. Mas nessa parte escalar, não vai haver variação com ângulo φ, e, consequentemente, m é igual a zero. Além disso, tanto θ igual a zero, eixo Z positivo, como θ igual a π, fazem parte do domínio, de maneira que a gente não pode usar a função associada de Legendre de segundo tipo, e, além disso, o Ni é inteiro. Nós vamos usar a letra N. E, mais uma vez, vamos ter os polinômios de Legendre aparecendo. Como a origem faz parte do domínio, nós não vamos poder, dentro dessa região, usar a função de Neumann ou Hankel, só a função de Bessel. Mas nós vamos ter, como tem uma corrente,
como tem uma corrente, o fato de nós termos uma corrente nesse problema vai causar o quê? O que essa corrente causa no entorno dela? O que você tem no entorno? Continuidade do campo. Isso, descontinuidades nas componentes tangenciais do campo magnético. Então a gente vai ter que separar aí, ó, tratar isso daí como se fosse uma densidade superficial, apesar de não ser, e separar isso daí em região, para dentro e para fora. A gente pode usar aqui, a gente poderia usar um plano Z constante, não, plano Z constante não, porque é quadradas esféricas, mas a gente poderia usar um cone. A gente poderia usar o cone. Por um lado do cone é de um jeito, por outro lado do cone é de outro jeito. Nem sei se dá para fazer, tá? Mas aparentemente a superfície mais interessante, que vai te ajudar mais, embora talvez não seja a única maneira de fazer, é escolher uma esfera com o mesmo raio R' que localiza o dipolinho. Então a gente vai imaginar uma esfera, tá, que vai ser desenhada em vermelho aqui, ó. Essa esfera imaginária tem o dipolinho colocado exatamente sobre ela, como se fosse um impulso, uma delta de Dirac, ou Dirac, sei lá como é que chama. Só que nós não vamos resolver o caso geral. A gente vai resolver o caso onde o dipolinho está sobre o eixo Z. Ou seja, o caso onde R' é igual a Z', Z' é igual a R'. Para dentro da esfera, Bessel. Para fora da esfera, Hankel. E como isso daqui é a solução da equação de Helmholtz, isso daqui é a solução da equação de Helmholtz, mais uma vez, estamos usando aqui as funções de Bessel esféricas, sem a notação do Shelkunov, pelos mesmos motivos já explicados. A corrente é elétrica. Então, eu tenho, em princípio, descontinuidade em componentes do campo magnético, mas do campo elétrico eu não tenho descontinuidade nenhuma. As componentes tangenciais do campo elétrico, elas vão ter que ser contínuas quando R for igual a R', um pouquinho para um lado, um pouquinho para o outro. Então, por causa disso, já estou escrevendo, ó, desse jeito aqui, ó. Repare que isso aqui, ó, são constantes. R' é um valor que é dado por esse raio aqui, ó. De tal maneira que quando R for igual a R', automaticamente eu tenho a continuidade dessa componente tangencial do campo elétrico. A continuidade do potencial. E aí eu vou precisar agora achar os coeficientes dessa expansão modal. Então, ao invés de fazer C para uma região e D para outra, ao escrever desse jeito, eu já elimino a necessidade de um coeficiente a mais desconhecido. Agora eu vou tratar de resolver achar esse daqui. Antes de prosseguirmos, alguma pergunta? Eu tenho, professor. Oi. Eu não entendi por que não apareceu multiplicando por KR, já que isso é o potencial vetor magnético, é igual ao potencial vetor magnético. Não, não é. Repara, aqui, ó, eu não estou dizendo que é uma componente R do meu A. Isso aqui é aquela teoria de função de Green, onde isso daqui, ó, se você olhar lá atrás, isso daqui, talvez seja mais fácil olhar aqui. Isso daqui é a solução da equação de Helmholtz. Quando a sua corrente é um infinitésimo. A função de Green, no nosso contexto, é a solução da equação de Helmholtz, quando a sua entrada, a sua fonte é um impulso, uma delta. Fora desse ponto, a fonte é zero, a solução é a solução da equação de Helmholtz homogênea. Então, o que você tem aqui é a solução da equação de Helmholtz, e não a componente R do potencial vetor
magnético ou elétrico, enfim. Isso daqui é a solução da equação de Helmholtz. Como foi a onda plana, como foi a onda cilíndrica que a gente resolveu hoje. Ficou sim ou não? Entendi. Beleza? Beleza. Então, mais uma vez, é a função de Bessel esférica que entra aqui, ó. E não aquela notação do Shokунov. A gente não está multiplicando essa função pelo argumento K vezes R. É a solução da equação de Helmholtz. Bom, o problema está mais ou menos encaminhado. Agora é mais uma vez aplicar, enfim, resolver isso de um jeito. O problema é que esse dipolo, até o momento, está arbitrariamente orientado. Então, vai ficar meio chato, mantendo essa arbitrariedade, definir quais são as componentes do campo magnético que são descontínuas no entorno deste ponto. Na verdade, no entorno deste ponto aqui, porque a corrente está sobre o eixo Z. Então, a gente vai fazer de outro jeito, que a gente não resolveu até hoje. Ao invés de resolver usando alguma relação, esses coeficientes fazendo R igual a R', a gente vai pegar um resultado que a gente já conhece lá do início do curso, porque esses coeficientes, essa expansão, vale em qualquer região do espaço. Dentro da esfera, usando isso daqui. Fora da esfera, usando essa parte de baixo. Mas os coeficientes que a gente quer achar valem tanto dentro como fora. Então, eu vou pegar um resultado conhecido, que é quando o observador está muito longe dessa fonte de corrente. Então, eu vou usar o resultado que a gente já conhece da teoria de antenas, que é como obter o campo radiado na região de campo distante. Então, esse resultado conhecido vai nos ajudar a achar esses coeficientes de maneira mais simples nesse caso particular. Então, o que a gente vai fazer, ó, a gente vai aproveitar que a gente já conhece esse resultado. Vamos fazer o K vezes R, que aparece nas funções de Bessel, em particular para a região externa. Ó, vou voltar atrás. Ou seja, como eu vou lá para o infinito, eu vou usar esse termo aqui de baixo. Ó. Vou usar esse termo que eu vou estar fora da esfera e fazer o KR tender para o infinito. Eu já sei o que acontece quando o observador vai para infinito nesse termo. Ou seja, vou ter uma coisa mais simples do lado esquerdo da equação. Nós também já sabemos que essas funções de Hankel esféricas, quando o argumento vai para o infinito, elas se simplificam em alguma coisa. Então, eu vou ter um lado esquerdo e um lado direito mais simples. Os polinômios de Legendre vão continuar. Aí eu vou multiplicar dos dois lados por Pn' vezes seno de θ, integro de 0 a π, e no final eu vou ter os coeficientes. Mas eu não vou fazer isso em cima da esfera. Eu vou fazer isso com o KR tendendo para o infinito. E nós sabemos que quando o KR tende para o infinito, esse módulo que aparece tanto na fase como na amplitude da função de Green, se for na amplitude, eu vou simplesmente trocar por R. E se estiver na fase, eu vou, além do R, retirar a projeção do R' na direção do observador. Lembrando que, nesse caso particular, nossa fonte está sobre o eixo Z. Então, o limite dessa função de Green, quando o KR tende para o infinito, vai dar isso daqui. O módulo de R menos R', que aparece aqui no denominador, eu simplesmente troquei por R. E aqui na fase, além do R, eu acrescentei essa projeção aqui. Que nesse caso é R' cosseno θ
porque a fonte está sobre o eixo Z. No somatório, eu vou pegar a função de Hankel, esférica, cujo argumento é K vezes R, e também vou, usando os livros de matemática, ou seja, lá no termo do lado de fora do somatório, onde aparece isso, eu vou substituir por isso. Agora sim, dentro do somatório tem a função de Hankel. Aqui, ó. E eu tenho que fazer o mesmo limite para ela também. Não pode ser apenas do lado de fora. Tem que ser do lado de fora e do outro lado da equação, dentro do somatório. Mas a gente sabe dos livros de matemática que essas funções de Hankel, quando a ordem for inteira, elas têm uma expressão mais simples que é dada por isso quando o argumento tende para o infinito. A gente não está provando isso, a gente está simplesmente usando o resultado. E aí, repara, esse termo daqui corta com esse. E aí, no final, nós temos um somatório mais simples, um resultado mais simples, que vai ser o resultado que a gente vai utilizar para achar os coeficientes que estão faltando nessa expansão. Alguma pergunta? Alguma passagem que não ficou clara? O K, aconteceu o que com ele? Qual deles? Dos dois lados. Este K daqui cortou com esse. E este K daqui, eu acho que já tinha, deixa eu voltar lá atrás, propositalmente deixando de fora aqui. Já foi definido desse jeito. Eu quis fazer isso daqui igual a isso. Não precisava, eu podia ter incorporado isso ao CN. Mas como a gente já sabe a resposta, então a gente já retirei essa constante de dentro do CN, entendeu? Entendi. Bom, se vocês entenderam até aqui, o resto agora é tranquilo, porque é multiplicar por PN' dos dois lados, vezes o seno de θ, integrar de 0 a π. Vocês já sabem que esta integral aqui, ó, já apareceu antes. Lembra da onda plana? Só que lá era R, aqui é R'. Vai ter um resultado parecido, que obviamente vai aparecer esse cara. E no final vamos ter uma expressão simples para esse CN. Antes de mudar de transparência, alguma pergunta? Então, multiplicamos dos dois lados da igualdade por PN' seno de θ. Mais uma vez, trocamos aqui ó, de posição o somatório com a integral. De todos os termos do somatório, só um vai dar diferente de 0. Isso faz com que você isole a amplitude CN, ou CN'. E aqui desse lado, a integral, por acaso, tem solução simples. Essas funções de Bessel esféricas, uma corta com a outra. E no final você tem uma expressão simplesinha para o teu CN, 2n mais 1. Por isso que eu, né? Antes de começar o exercício, já isolei aquele JK dividido por 4π. Se eu não tivesse feito aquilo, ele teria aparecido aqui, no final das contas, óbvio. E esse é o teorema da adição, tá? Só que não é o caso mais geral. Que o caso mais geral, a gente teria que também colocar aqui a variação em φ. Aí, além deste somatório, teríamos outro somatório em cima do M. O M não seria mais nulo, mas seria inteiro, por causa da periodicidade. Então, ao invés de um somatório, teríamos dois somatórios. Aí teríamos que aplicar a ortogonalidade não só nos polinômios de Legendre, mas também nas funções trigonométricas que iam aparecer com o argumento Mφ. Ou seja, a gente ia ter mais umas duas transparências. Eu não quis fazer isso, mas não é difícil, tá?
Só ficou faltando aqui a variação com seno ou cosseno. A gente teria que resolver mais uma. Ao invés de uma integral em θ, teríamos uma integral dupla. Uma em θ e outra em φ. Alguma pergunta? Talvez não seja o jeito mais inteligente de resolver o problema, mas se por acaso uma possibilidade, se você não quiser o somatório duplo, que tem que lembrar que depois de somatório duplo você tem que resolver no computador. Há um jeito de você aproveitar este resultado e tirar o dipolo de cima do eixo Z. Lembre que se o dipolo estiver sobre o eixo Z, o ângulo que o vetor R faz em relação ao R' é o próprio θ, a própria coordenada θ. Então, o que você faz no resultado final, nesse cosseno de θ, tá vendo? Nesse cosseno de θ que aparece aqui dentro do somatório, você troca por cosseno de alfa. Você obtém uma expressão mais simples, mas o argumento aparece com θ e φ. Você não consegue separar o θ do φ. E pode ser que isso não seja suficiente para você ter uma representação mais fácil de ser usada com integrais depois que essa função de Green for convoluída com uma determinada fonte com geometria esférica. Beleza? Então esse comentário aqui, ele é válido, mas pode ser que não seja a melhor alternativa. Pode ser que a melhor alternativa seja expandir um somatório duplo em N e M. Alguma pergunta, pessoal? E aí, vamos então concluir a aula de hoje resolvendo um problema um pouquinho mais prático que pode um dia ser útil para algum de vocês na hora de debugar um programa, por exemplo, que trata de radiação ou de espalhamento por estruturas tridimensionais. É um problema tridimensional, porém pernomútil, porque a gente vai assumir agora o espalhamento de uma esfera condutora elétrica perfeita de raio A por uma onda plana. Só que a gente, para simplificar, a gente vai fazer essa onda plana propagando na direção Z. Por causa da simetria que existe, não há motivo para você fazer diferente do que a gente vai fazer aqui. E aí, se precisar rodar, você roda usando matrizes. É tudo numérico. Mas na parte analítica, não há, a não ser que exista outra coisa aqui quebrando essa simetria. Mas não havendo, não existe motivo para você, por exemplo, criar um algoritmo, um somatório, uma formulação com essa onda propagando numa direção arbitrária. O motivo, você não ganha nada com isso, tá? Então, é isso que a gente vai resolver aqui. E eu, arbitrariamente, estou assumindo o campo elétrico dessa onda incidente, apontando na direção X, mas não precisava, e, consequentemente, o campo magnético apontando na direção Y, e essa é a expressão da minha onda plana incidente. No início da aula de hoje, a gente viu como representar essa exponencial usando a expansão em ondas esféricas. É isso que a gente vai fazer. E investigar o comportamento da componente tangencial do campo incidente sobre a esfera e dizer, o campo espalhado tem que ter o mesmo comportamento. E aí, no final, depois de um monte de contas, a gente acha a expansão tanto do campo incidente como do campo espalhado, ou seja, a gente acha o campo total desse problema. Alguma pergunta em relação à geometria? A pergunta que eu faço agora é, essa solução é TE ou TM?
Lembrando que aqui é TE ou TM em relação a R, né? Não é em relação a Z, nem a X, nem a Y. Essa solução é TE ou TM? Eu acho que se bobear vai ser combinada, né? Porque se Exatamente. essa onda É. é regular, Isso. então vai ter para tudo quanto é coordenada no sistema esférico, né? Exatamente. Você vai ter que você vai não é nem TE nem TM, é uma combinação e não é TM, viu? É uma combinação de TE com TM. Então, na verdade, são dois somatórios. O campo espalhado vai ser dado e o incidente também. Os dois vão ser dados pelas duas componentes radiais dos potenciais vetores, tanto pelo a parte TM, como pelo F, a parte TE. E aqui, ó, nós vamos voltar a falar das componentes R dos potenciais. Então, aqui volta a aparecer a função de Bessel usando a notação do Shelkunoff. Antes que eu digo hoje, né, nos primeiros problemas, nós estávamos lidando direto com soluções escalares da equação de Helmholtz. Aqui nós voltamos a falar das componentes R dos potenciais vetor, porque aqui a gente vai construir solução. E aqui tem que ser uma combinação de TE e TM em relação a R. Ou talvez usar aquele problema do Harrington, né? E observar que aqui, ó, é TE ou... bom, aí não sei. Acho que não. É TE e TM em relação a R e tem que ser combinado, tá? Então, olhando para o campo incidente, mas tem que olhar para tudo, inclusive o espalhado. Então, vai ser uma combinação de soluções TE e TM, ou seja, as equações vão ficar com o dobro do tamanho. E a tática para resolver esse problema, mais uma vez, é quebrar o campo total em incidente mais espalhado, onde o incidente está aqui. Só que esse incidente foi dado em termos das coordenadas cartesianas, mais precisamente da coordenada Z. A gente precisa usar aquela expansão em modos esféricos, porque eu preciso saber como essa coisa varia, em particular com θ e φ. Em relação a R, mais ou menos já sabe qual tem que ser a escolha. Mas em relação a θ e φ, a gente precisa saber. Então, eu vou começar tratando, vocês não vão entender no início, mas repare, eu tenho uma combinação de TE e TM. Se eu começar a lidar com os dois juntos, as equações vão ficar com o dobro de tamanho. Então, eu gostaria de, até onde for possível, tratar a solução TE separada da solução TM. Como é que eu faço isso? Por exemplo, a gente sabe que a solução TM não tem componente de campo magnético na direção R, enquanto que a solução TE não tem componente de campo elétrico na direção R. Então, se eu começar a estudar a componente R do campo incidente, eu sei que isso daqui, ó, vai ter a ver com a parcela TM da solução. Porque a parcela TE da solução não tem componente E na direção R. Então, tudo aquilo que é componente de campo elétrico na direção R só pode vir desta parcela. E idem, quando eu quiser saber um pouco mais sobre a solução TE, eu vou estudar, vamos investigar depois disso daqui, a parcela R do campo magnético, porque eu sei que ela só pode vir daqui. Então é por isso que a gente está começando com a investigação, estudando a componente R do campo elétrico incidente. Como o campo elétrico incidente só tem componente na direção X, então pegando lá, né, o apêndice do Balanis ou do Harrington, vocês vão ver que a componente R desse vetor que só tem componente na direção X é a componente X que multiplica seno θ cosseno de φ. Aonde a componente X é E0 vezes a exponencial.
E a gente vai usar a expansão que a gente apresentou no início da aula para representar essa exponencial em funções em modos esféricos. Mas repara, temos um problema nessa expressão. Qual é? Quer dizer, não é um problema, mas temos aqui uma dificuldade. A gente não pode aplicar direto aquela expansão aqui, ó. Porque apareceu seno de θ. Além do θ que aparece no argumento, apareceu seno de θ aqui, ó. Então tem um truque. O truque é reescrever isso daqui como sendo esta derivada. Que agora repara, a variação em θ está toda dentro da exponencial. Não tem mais variação em θ do lado de fora. E aí nós podemos usar a expansão que a gente viu no início da aula. No início da aula, seção 6.7, item 2, nós aprendemos que essa solução da equação de Helmholtz escalar pode ser reescrita através desse somatório. Aqui aparece a função de Bessel esférica, solução da equação de Helmholtz. Então a gente vai pegar isso daqui e substituir aqui. Ou seja, vamos ter que tirar a derivada dessa expressão, mais particularmente desse termo, em relação a θ. Até aqui, alguma pergunta? Esse truque de reescrever isso desse jeito é uma daquelas coisas que você tem que ver uma vez para da próxima vez achar que algo semelhante pode ter acontecido. Professor. Não tem como explicar isso. Tá? Isso aqui vai facilitar a sua vida no final. Pergunta? Tenho sim. Por que o cosseno φ não foi problema antes de aplicar? Não, porque a gente sabe que isso daqui é dado por isso. Com o cosseno φ, é só multiplicar dos dois lados por cosseno φ. Daqui a pouco vai fazer sentido. Mas o cosseno φ não é problema. O problema é que tínhamos expandido algo que só depende de r θ antes, mas agora, por causa dessa outra função multiplicando, a gente não podia usar isso daqui. Aí a gente fez esse truque de reescrever isso através dessa derivada. Agora, a variação com θ está toda aqui dentro, a gente sabe que pode usar isso. E agora falta só mais um passo, que é fazer a derivada em relação a θ. O φ não é problema porque a gente vai multiplicar por cosseno de φ. A gente não vai esquecer dele, não. A gente vai multiplicar pelo... A gente vai fazer o que for preciso fazer com esse cosseno de φ. Beleza? Beleza. Bom, aí agora o próximo passo é fazer a derivada. Então tá lá. Eu só substituí o somatório dentro dessa expressão. Mais uma vez, são todas operações lineares, ou eu derivo primeiro e somo depois, ou vice-versa. Então a gente passa a derivada para dentro do somatório e ela só vai operar, lógico, em cima desse termo. Os outros não dependem de θ. E aí vem aquelas novidades ingratas, né? Que a gente não está provando, a gente está simplesmente atirando nessas transparências. A derivada do polinômio de Legendre em relação a θ, a gente não vai provar que isso é verdade, mas é igual a função associada de Legendre com o mesmo grau n, porém com ordem unitária. Ao invés de 0, a ordem passa a ser 1. E mais, também sabemos das propriedades das funções associadas de Legendre, que a função associada de Legendre de ordem m e grau n é nula toda vez que m for maior do que n. Em outras palavras, quando você substituir esta relação aqui dentro,
repara, o somatório vai de n igual a 0 a infinito, mas o m é igual a 1. Então, o primeiro termo é nulo. Por isso que na próxima transparência vocês vão ver o somatório começando em 1 e não mais começando em 0, por causa dessa outra propriedade aqui, tá? Nada disso vai ser provado aqui no curso. A gente vai simplesmente acreditar que essas relações são verdadeiras e utilizá-las. Então, usando essas duas propriedades, vamos reescrever o somatório dessa maneira aqui. Repara que agora o n vai começar em 1. Porque P0, 1 é 0. Então, sai fora do somatório. Então, a nossa função associada de legenda começa com grau 1. E agora, repara, o Elvésio, como faz sentido. Ó, quando você acrescenta o φ, m é igual a 1. Ou seja, haveria outra maneira de chegarmos nesse resultado, mas provavelmente não tão simples quanto foi essa. Muito provavelmente há outra maneira de se chegar nesse resultado, mas não tão simples como essa daí. Mais direta como essa. Essa a gente foi direto no resultado, usando aquele truque da derivada em relação a θ. Beleza? Até aí, tudo bem? Alguma pergunta? Mas repara, o campo na direção R para nós não é suficiente. Porque quando formos aplicar as condições de contorno em cima da esfera, é justamente essa componente que a gente não precisa. A gente não precisa dessa componente. O que nós precisamos é das componentes θ e φ. Na verdade, basta uma delas. Mas o que precisamos é das componentes tangenciais e não da componente normal. Então, por que a gente começou trabalhando com a componente normal? Eu não preciso de ER, eu preciso do Eθ e do Φ. Por que a gente começou trabalhando com a componente R do campo elétrico, incidente? Hein? Porque a gente sabe que essa componente R do campo elétrico está associada a que solução? Solução de Helmholtz? Oi? A solução de Helmholtz? Sim, a solução de Helmholtz, mas não é isso, não era essa a pergunta. TE ou TM? TM, né? Isso. Se eu fosse trabalhar logo de cara com Eθ ou o Φ, eu ia ter que trabalhar com os dois potenciais, o TE e o TM. Então, a gente escolheu começar com ER, não porque ele vai te dar ou ele vai ajudar a resolver o problema em termos das condições de contorno, mas é porque eu quero saber como se comportam as componentes na direção R dos potenciais TE e TM. Então, a gente escolhe agora o ER e daqui a pouco o HR sai por inspeção, né, por causa da dualidade, exatamente porque eu quero chegar nos potenciais vetores. Eu quero chegar no A e no F. Então, para facilitar a manipulação, a gente começou com a componente R do campo elétrico, mas não é ela que a gente quer no final. Mas primeiro eu preciso obter os potenciais vetores. Aí depois é que a gente vai se preocupar em obter as componentes θ e φ e aplicar as condições de contorno e matar o problema no finalzinho. Beleza? Então, repara, eu não preciso do ER, não preciso da componente R do campo elétrico. Eu preciso de quem agora, nesse momento? O que eu preciso obter a partir desse cara? A partir dessa igualdade? O potencial vetomagnético. Exatamente. A componente R do potencial vetor magnético. Beleza? Então eu preciso da tabela, da tabelinha que relaciona
potencial com campo elétrico e campo magnético, em particular, campo elétrico. Mas repare que esse é um problema inverso. Geralmente a gente tem um potencial e do potencial acha o campo. Aqui é o contrário. A gente está andando de trás para frente. Ó. A gente obteve o campo, a componente R do campo, pelo menos, e daqui a gente quer entender qual é o potencial que me dá esse cara. E aí a gente vai na tabela do TM, porque no TE esse é R igual a zero, por isso que a gente começou com a componente do campo elétrico na direção R. Só que se você olhar lá para a tabela, olha só a desgraça. A pergunta então é, qual é a componente R do potencial A que te dá isso daqui? É conta pra caramba. Eu deixei duas transparências, eu não vou mostrar as transparências durante a aula, vocês têm acesso a elas. Duas transparências mostrando as contas que você tem que fazer para, partindo daqui, chegar na expressão do A. E mesmo assim eu fiz de trás para frente, ou seja, como eu sei a resposta, eu derivei, coloquei aqui dentro e provei que aquela resposta realmente te fornece esse ER. Então, na verdade, essa prova é uma prova capenga, é uma prova de quem sabe a resposta e só está te confirmando que realmente a resposta está certa, tá? Então, aqui, ó, a gente vai dar um pulo enorme e dizer o seguinte, ó, uma vez que eu conheço esse campo, o potencial, a componente R do potencial que me dá isso daqui é essa daqui. E repara que aqui já apareceu o KR e eu já juntei esse KR com a função de Bessel esférica correspondente e já estou usando aqui, ó, a notação do Shelkunov. Aqui eu já estou usando a notação do Shelkunov, porque isso aqui não é mais a solução da equação de Helmholtz escalar. É a componente R do potencial vetor. E no caso aqui, como a onda plana é conhecida, então essa amplitude, apesar dela estar aqui em evidência, é só para não ter que escrever isso daqui, tá? Porque ela vai aparecer de novo mais adiante. Então, essa amplitude aqui, esse coeficiente, melhor dizendo, ó, esse coeficiente é isso daqui. Conhecido, o AN é conhecido. Ora, se o potencial do campo, a componente R do potencial vetor para a onda incidente se comporta desse jeito, como tem que ser a do campo espalhado? No mesmo formato. Exceto Amplitude. Exceto o coeficiente, que vai ser outro, e que mais? A função de Bessel. Que o campo espalhado, lá no infinito, tem que ser uma radiação de dentro para fora. Então, o campo espalhado, eu vou trocar a função de Bessel, notação do Shelkunov, pela de Hankel, e o coeficiente a gente vai ter que determinar daqui a pouco. Então, é assim que a gente consegue chegar no potencial, na parcela TM do potencial do campo espalhado. Como é que eu iria explicar isso para vocês antes? Que esse cara é cosseno, até dava para explicar, mas eu acho que esse é o modo mais direto de chegar nesse resultado. Tem esse pulo do gato aqui que não é trivial. Sair daqui e chegar aqui não é trivial, tá? Mas, enfim, essa é a componente R do potencial TM para o campo espalhado. E a do campo total vai ser a soma dos dois. E os coeficientes BN ainda faltam ser determinados. A gente não sabe quais são. A gente vai achar depois que obter as componentes tangenciais do campo elétrico sobre a esfera. Antes de prosseguir
Alguma pergunta? Infelizmente, também tem a parcela TE. Então, a gente precisa fazer tudo de novo, só que agora com a componente R do H incidente. Ó. Como o H incidente só tem componente na direção Y, então essa componente R do campo incidente é dado por isso aqui. E mais uma vez ó, aparece seno, e eu uso aquele truque para tirar esse seno de θ da expressão. Então, repara, vai acontecer tudo igualzinho. A diferença é que aqui, ó, ao invés de cosseno, vai aparecer seno. E dividindo o E0, aparece esse eta, que é a relação de onda incidente TM. Então, a expressão no final é igualzinha a essa, só que trocando o coeficiente B por outra letra, que a gente vai chamar, eu acho que de C, e ao invés de usar cosseno de φ, a gente vai usar seno de φ. E se não me engano, vai aparecer um eta aqui no denominador multiplicando o ômega. Ou seja, por inspeção, para não ter que fazer mais contas, né? Por inspeção a gente chega na expressão do potencial para o campo espalhado, TE. Oh, perdão, primeiro do campo incidente, depois do campo espalhado. Então, como prometido, trocado o cosseno por seno, aparece o eta aqui no denominador, porque agora não é mais E0 sozinho, é E0 dividido por eta, e aqui a gente trocou a letra do coeficiente, mas o resto pelos mesmos motivos. Antes de prosseguirmos, agora é simplesmente continuar para resolver o problema. Alguma pergunta? Professor, tem só uma pergunta. Uhum. Na verdade, é só para saber se o que eu estou pensando faz sentido. Em relação à escolha das funções de Bessel para cada um desses casos aí, do potencial incidente e do potencial espalhado. Uhum. Em relação à justificativa dessa escolha, assim, porque no caso do incidente, essa função J, ela é escolhida dado ao desenvolvimento da transformação de onda, né? E aqui no espalhado, Hankel é por causa da questão de propagação. Isso, da parcela espalhada, né? Uhum. Então são, tipo, duas lógicas diferentes, assim, sabe? Porque eu tava pensando comigo mesmo, falando assim, olha, um incidente é também uma propagação, sacou? Uhum. Só que não é esse argumento que a gente usa para escolher qual função de peça no incidente. Quando a gente chegou na expansão da onda plana incidente, lembra lá atrás? Não tinha esfera nenhuma. Ou seja, quando você tem E elevado a menos JKZ, que é o nosso caso, essa solução vale inclusive na origem, R igual a zero. Não pode ter Bess, não pode ter Neumann nem Hankel, explode. Ah, tá. Não, beleza. Entendi. Tranquilo? Mais alguma pergunta? Bom, agora nós temos os potenciais, podemos agora atacar as componentes θ, tanto componente θ do campo elétrico ou componente φ, tanto faz, porque usando uma ou a outra, você vai ter o mesmo resultado no final. Eu não sei qual delas escolhi de cabeça, mas com certeza foi aquela que foi mais fácil, né? Então agora a gente vai obrigar que as componentes θ e φ do campo elétrico total, a soma do incidente mais o espalhado, seja nula toda vez que R for igual a A. Toda vez que você estiver sobre a esfera, independente do ângulo θ, independente do ângulo φ. Tá? Então, eu escolhi
é θ, mas se você fizer com φ, vai dar o mesmo resultado. Só que o Eθ agora tem parcela que é TE e parcela que é TM. Aí. Por isso que a gente escolheu inicialmente trabalhar apenas com a componente R do campo eletromagnético. Porque assim a gente pode separar o que é a variação da parte TE e o que é a variação da parte TM. Agora que nós temos as variações, exceto as amplitudes, agora a gente vai na tabela, é a tabela completa, é a soma das duas, ó. É a soma das duas. E esse campo tem que ser o total, tá? Então aqui, ó, é a soma do incidente com espalhado, aqui também é a soma do incidente com espalhado. Derivada pra caramba, as fórmulas ficam grandes, e no final você vai fazer isso com o R igual a A. Eu peguei as expressões, repare que eu já estou somando aqui, ó, a parcela incidente com a parcela espalhada, porque fora isso daqui, o resto é igual. Então, aqui já está a parcela, a derivada da parte real do potencial vetor elétrico, parte real, perdão, a componente R do potencial vetor elétrico já derivada em relação a φ. Então, o que era seno, o que antes era seno, ó, já virou cosseno. E se não me engano, embaixo já vou colocar esse termo, ó, já com a derivada em relação a R e a derivada em relação a θ resolvidas, né? Aqui a única coisa que faltou foi fazer o R igual a A. Ainda não fiz o R igual a A aqui, é só trocar a letra. Ali tá. E aí, cada um multiplicando pelos seus termos, eu vou obrigar que isso daqui, uma vez substituído aqui, ó, e fazendo R igual a A, D igual a zero nesse negócio aqui, ó. E para isso dar zero, independente do ângulo θ, independente do ângulo φ, só tem um jeito. É se isso for zero e isto for zero. E aí, automaticamente, você tem os coeficientes C e B em função dos coeficientes A da onda incidente. E o problema está resolvido. Isso já foi investigado no início do século XX, não sei exatamente o ano, por um pesquisador, se não me engano, alemão. Então, 1908. Por vários outros motivos. Por exemplo, investigando o espalhamento da luz por gotas de chuva, etc, etc, etc. Esse tipo de tratamento já foi feito, dizem os historiadores, que pelo Mi. Então, essas fórmulas, esses somatórios são conhecidos como as séries de Mi. E nesse caso nós não chegamos na mais completa, na mais geral delas todas, porque a gente assumiu que a onda plana propaga na direção Z e no final conseguimos representar a solução com um único somatório em N. Se a gente tivesse assumido uma direção de incidência arbitrária, a solução ia depender de φ de uma maneira muito mais complexa. Nós íamos ter aqui um somatório duplo, e o tratamento analítico, embora já tenha sido feito no passado, ia ficar mais envolvente. Então, para não fazer desse jeito, a gente assumiu propagação na direção Z. Mas não há nenhum motivo, a não ser que algum obstáculo quebre a simetria circular, para você não resolver o problema do ponto de vista analítico desse jeito. Que agora, com a solução, em termos de um somatório mais simples conhecida, você obtém a solução, usando a série, né, para aquele sistema de coordenadas auxiliar,
onde nesse sistema auxiliar a tua onda plana propaga na direção Z, e aí obtido o campo, aí você com matrizes você roda do jeito que você quiser. Então, numericamente é mais interessante programar a parte analítica assumindo propagação na direção Z e depois com matrizes mudar numericamente essa solução para outra base vetorial. Você vai fazer muito menos contas, seu programa vai ficar muito mais eficiente dessa maneira. Antes de abrir para perguntas, nas próximas 2 transparências tem lá a prova de que aquele potencial, né, aquela componente na direção R do potencial fornece o campo. Aí, tá, aqui os passos eu não vou mostrar. Quer dizer, não vou ficar falando sobre isso, é basicamente usar as relações, principalmente as fórmulas de recorrência das funções de Bessel, reescreve, até no final chegar na solução. Tá? Então, se alguém tiver interesse, aqui você tem a prova disso. Mas a gente não vai falar mais sobre isso, e muito menos cobrar coisas assim na prova. Na prova, se isso cair por algum motivo na prova, você já vai partir de algo parecido com isso. Baseado no que a gente viu na aula tal, no problema do Harrington, número tal, eu sei que a escolha a ser feita é algo desse tipo. E você parte daí, né? Você vai usar um resultado previamente conhecido. Essa é a filosofia das provas neste curso, é ver o que você conseguiu filtrar de tudo isso que é dado e tentar resolver num problema diferente. Alguma pergunta? Eu tenho, professor. Naquele colchetes lá, eu não enxerguei como que você conseguiu separar que só um tem que ser... aonde? Aqui? Isso. Eu não entendi por que como que você conseguiu separar que o primeiro colchete tem que ser igual a 0, o segundo tem que ser igual a 0. Para que toda a equação... eu passei por isso batido, né? É que não tem jeito deste somatório somado com esse dar sempre 0 para qualquer valor de θ, a não ser que isto seja 0 e isto daqui também seja 0. Não tem jeito. Eu não tenho como provar para você, tá? Não tem como, para qualquer valor de θ, lógico, R igual a A, mas para qualquer valor de θ, isso dar 0 sempre, a não ser que este cara e este sejam nulos. Foi esse o raciocínio utilizado. E o AN... É conhecido, vem da onda plana incidente. Ah, tá. Beleza. Eu chamei de AN justamente para não ter que carregar essa tralha toda até aqui, ó. Então deixei A para as fórmulas ficarem menores, mas ele já era conhecido desde o início. Foi só para simplificar aqui, ó. Beleza? Professor, nesse caso, o AN já é conhecido porque a gente já conhece a fonte, né? Isso, exatamente. Mas problemas... No caso, indiretamente, né? A gente conhece, na verdade, o campo incidente. Que é o equivalente a conhecer a fonte. Mas, enfim. Mas para problemas sem necessariamente ter o conhecimento da fonte, esse AN fica indeterminado. Assim, você determina BN-CN em função de AN. Tá. Exatamente. É mais ou menos o problema dos modos dentro de um guia. Enquanto você não souber as fontes, você não sabe quais são as amplitudes dos modos. É isso mesmo. Tá. Não, aqui tem um problema na lista de exercícios que eu acho que é mais ou menos assim. Mais alguma pergunta? Pessoal, vou parar aqui a gravação. 1h30. Foi um pouquinho menos.